E se o amor fosse na verdade, o que nos leva à nossa queda? Sei que parece uma pergunta curiosa, mas se você me ouvir até o fim, pode perceber que já está preso na mesma armadilha que eu. Meu nome é Linda Harris, tenho 40 anos e moro na Califórnia. Por muito tempo, acreditei que o amor fosse a resposta para tudo. Para mim, amar era sinônimo de aceitar, de entender que a maior prova do cristianismo era tolerar, sorrir e abraçar, até mesmo aquilo que me feriria, até o que Deus já tinha rejeitado nas suas escrituras. Eu não via isso como um erro, muito pelo contrário. Acreditava que estava sendo alguém evoluída, iluminada, agindo como Jesus teria agido. Eu era vista como uma pessoa de bom coração, aquela que acolhia sem questionamentos. Na igreja, as pessoas se sentiam à vontade perto de mim, porque eu nunca confrontava ninguém. Nunca dizia isso não é certo. Preferia me manter em silêncio, e quando falava, era para suavizar tudo, com palavras como Deus entende seu coração ou não julgue, ame, frases doces e confortáveis, mas perigosamente vazias de verdade. Por trás de toda essa doçura, havia um vazio que eu mesma não queria encarar. Eu estava exausta. Exausta de sorrir para os pecados que me feriam, de calar verdades que ecoavam dentro de mim, de fingir que era forte, quando na realidade, minha alma estava se afundando. Acordava todos os dias com um peso no peito, uma tristeza que ninguém via, e ainda assim, lá estava eu, domingo após domingo na igreja, sorrindo como se tudo estivesse bem. Minha relação com Deus estava distante, quase inexistente. Eu já não o ouvia há muito tempo, e para ser sincera, não tinha mais certeza de que ele ainda me ouvia. Minhas orações eram mais um hábito do que uma expressão de fé. Eu lia a Bíblia como se fosse um manual sem vida, sem revelação. E ainda assim, dizia a mim mesma que estava no caminho certo, que amar era o suficiente, que Deus se agradava de mim por eu ser boa com os outros. Mas ninguém me contou algo que eu só descobriria ao morrer. Nem todo amor é santo. Antes da experiência que mudou tudo, minha vida era uma rotina previsível. Cuidava da casa, da minha filha, trabalhava meio período em um escritório e ajudava nos cultos de mulheres da igreja. Todos me viam como um exemplo de paz e acolhimento. Ninguém sabia do desespero que eu escondia dentro de mim. Nem eu mesma sabia o quanto estava cega. Buscava a Deus sim, mas de uma maneira confortável, sem confrontos, sem arrependimento verdadeiro. Um cristianismo moldado pelos meus sentimentos, e não pelo espírito. Não tinha grandes pecados, pelo menos não aos olhos humanos, mas estava afundada na pior de todas as transgressões. Viver para agradar ao mundo, não a Deus, chamar de amor aquilo que aos olhos do céu, se chama rebeldia. Eu costumava dizer que o amor cobre uma multidão de pecados, sem perceber que no meu caso, ele só os escondia. Foi nesse estado de fragilidade, perdida, e aparentemente boa, que tudo começou a mudar. Não de forma repentina, mas de forma irreversível. Um momento em que a vida me escapou, e com ela, as mentiras que eu acreditava começaram a cair uma a uma. E aí minha história verdadeira começa. Naquela manhã, tudo parecia normal. O sol entrava pela janela como sempre, o cheiro de café invadia a cozinha e minha filha ainda dormia. Eu tinha planos simples para o dia: limpar a casa, ir ao mercado, talvez preparar um jantar especial. Nada parecia fora do lugar até que meu corpo começou a falhar. Foi repentino, um aperto no peito, uma dor que irradiou pelo braço esquerdo, e uma sensação estranha, como se algo estivesse se desligando dentro de mim. Tentei respirar, mas o ar não vinha, como se estivesse debaixo d'água. Meu coração batia forte, depois de repente parecia exausto. Caí de joelhos no chão, e tudo ao meu redor se tornou turvo, como se o tempo estivesse em câmera lenta. Tentei gritar, mas nenhum som saiu. Olhava ao meu redor, procurando algo, qualquer coisa, que me garantisse que aquilo era apenas um mal-estar, mas não era. Eu sabia, lá no fundo, que era algo muito mais grave. Foi então que o medo me invadiu. Não o medo da dor, mas o medo da morte. Ela não chegou com estrondo, mas em silêncio, com um toque gelado nos ossos e um sussurro cruel. Quando essa voz interior falou, eu soube. Não era um pesadelo, era real. Eu estava morrendo. A dor no peito foi crescendo até, de repente, cessar. E foi nesse momento que algo impossível aconteceu. Senti meu corpo relaxar, como se a gravidade me tivesse abandonado. Uma leveza estranha tomou conta de mim. Quando abri os olhos novamente,
vi meu próprio corpo no chão. Era como olhar para uma fotografia. Lá estava eu, imóvel, pálida, com os olhos semiabertos, como se ainda procurassem algo. A cena era absurda demais para ser compreendida, mas não havia mais dúvidas. Eu estava fora do meu corpo. Flutuava sobre ele, como uma sombra silenciosa. Nenhuma dor, nenhuma limitação, apenas uma paz estranha misturada com um pânico que palavras não conseguem explicar. Embora houvesse calma, uma certeza brutal me invadia. Eu estava diante de algo eterno. O tempo ali não existia como aqui. Cada segundo parecia conter 1000 pensamentos. Eu podia ouvir minha mente gritando, tentando entender. Era isso. Eu morri. E ao mesmo tempo, parecia saber, sim, isso era a morte, mas não o fim. Lá embaixo, minha filha apareceu correndo, assustada com o barulho. Ela me encontrou e caiu em prantos, tentando me acordar, sacudindo meus ombros, gritando meu nome. Eu a via, ouvia, e mesmo tão perto, era como se um vidro grosso nos separasse. Eu queria tocá-la, abraçá-la, dizer que tudo ficaria bem, mas não havia como. Eu não fazia mais parte daquele mundo. Foi então que o ambiente ao meu redor começou a mudar. A luz da sala se dissipou, e no lugar dela, uma escuridão estranha começou a crescer pelas bordas da minha visão. Mas não era uma escuridão comum. Era como se fosse viva, como se tivesse olhos, como se soubesse quem eu era, o que eu tinha no coração. Algo estava vindo, algo que não era humano, mas me conhecia mais do que qualquer pessoa. Eu me senti nua, vazia. E foi ali, flutuando entre dois mundos, que percebi. Toda a ideia de que o amor cobre tudo não me protegeria agora. Não havia mais máscaras, não havia mais desculpas, nem argumentos bonitos sobre compaixão ou tolerância. Havia apenas uma alma prestes a encarar a verdade, e nada me aterrorizava mais do que isso naquele momento. De repente algo me puxou para trás, como se uma força invisível, maior do que tudo que já conheci, estivesse me atraindo. E foi nesse instante que a presença dele começou a se aproximar. Mas isso é algo que por agora, só posso contar na próxima parte. Não sei explicar exatamente onde estava, apenas sei que não era aqui. O que me cercava não era o céu azul que vejo pela janela, nem as ruas da minha cidade natal. Era um espaço sem tempo, sem paredes, sem forma, mas de uma realidade absoluta. Um lugar onde tudo parecia estar suspenso, como se até o ar estivesse reverente, em um silêncio profundo que quase machucava, como se o próprio universo estivesse esperando por algo. E então esse algo aconteceu. No meio daquela escuridão que parecia me engolir, surgiu um ponto de luz. Inicialmente pequeno, como uma estrela distante, mas aos poucos, foi crescendo, expandindo-se até preencher tudo ao meu redor. Aquela luz não era como qualquer outra. Ela possuía vida, presença, autoridade. Não era agressiva, mas impunha respeito. Eu não queria fugir dela, mas também não sabia como me aproximar. Meu espírito estava dividido, entre o impulso de correr para ela e o temor de ser consumida por completo. Foi no centro dessa luz que ele apareceu. No começo, não vi um rosto. Era como se a luz estivesse carregando uma pessoa, mas ao mesmo tempo, aquela pessoa era a própria luz. O ambiente ao meu redor se aqueceu, mas não de maneira física, e sim de forma que tocava a alma. Cada fibra do meu ser reconheceu aquela presença antes mesmo de minha mente processá-la. Eu sabia, sem que ninguém falasse, sem que ele dissesse uma palavra. Eu sabia que era Jesus. Meus joelhos cederam, mesmo sem um corpo. Havia algo tão poderoso naquele lugar que minha alma se curvou espontaneamente. Quando finalmente consegui enxergar seus olhos, senti como se fosse atravessada por eles. Seus olhos não eram comuns. Eles não olhavam apenas para mim, mas me viam por inteiro, não só quem eu era naquele momento, mas também quem eu fui, o que escondi, o que temi, o que amei e o que neguei. Nada escapava daquele olhar. Não havia justificativas, nem desculpas, nem máscaras de bondade. Diante dele, tudo se tornou claro como a luz do meio-dia. Foi então que ele falou. Não com palavras que eu ouvisse com meus ouvidos, mas com uma voz que entrou diretamente em mim. A primeira coisa que ouvi foi uma pergunta que cortou minha alma como uma lâmina. Por que você tentou proteger o pecado em nome do amor? Eu fiquei atônita. Na minha mente, eu não estava protegendo pecado algum. Eu só queria amar, ser como Jesus.
Mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele respondeu aos meus pensamentos. Você escolheu agradar os homens e silenciar a minha verdade. Essas palavras me atingiram de uma forma que nenhuma dor física jamais poderia. Não era um julgamento duro, mas uma revelação profunda, que expôs não apenas as minhas ações, mas as intenções por trás delas. Ele não estava falando do que eu fiz, mas do que escolhi não fazer. Eu entendi, finalmente, que enquanto eu sorria para todos e tudo, estava, na verdade, rejeitando a verdade do Evangelho. Eu havia optado pela aceitação do mundo em vez da aprovação divina. A luz ao meu redor se intensificou, e com ela surgiram imagens, memórias de momentos em que as pessoas ao meu redor precisavam de verdade e eu oferecia apenas silêncio. Vi jovens confusos buscando direção, e eu lhes oferecia apenas afeto. Vi pecados sendo normalizados diante dos meus olhos, e eu dizia apenas que Deus entendia. Vi Jesus de pé, com lágrimas nos olhos, enquanto eu falava em seu nome, mas não o representava. Foi então que ele disse algo que nunca vou esquecer. O amor que não confronta o pecado não é meu amor, é engano disfarçado. Essas palavras desmoronaram tudo o que eu construíra. Percebi que no fundo, eu queria ser aceita, queria ser admirada por ser uma cristã moderna, gentil e compreensiva. Mas ao fazer isso, trai a palavra de Deus, e o pior de tudo, levei outros comigo. Permiti que pessoas ao meu redor acreditassem que estavam bem com Deus, quando estavam distantes dele. A presença não era opressiva, mas santa. E diante dessa santidade, vi o quanto estava suja, mesmo tentando parecer limpa. Eu não tinha matado, roubado ou cometido grandes escândalos, mas havia ignorado o mandamento mais fundamental: amar a verdade. A luz ao meu redor começou a mudar de tom. Não era mais apenas uma revelação, mas um convite. Mas isso é algo que faz parte da próxima etapa do que vivi. Ele permaneceu em silêncio por alguns instantes, mas esse silêncio falava mais do que 1000 palavras. Era como se o próprio céu estivesse esperando o que aconteceria a seguir. Então Jesus falou de novo. Não com condenação, mas com uma dor visível, uma tristeza que não vinha do desprezo, mas de um amor traído. Eu jamais imaginei que ouviria aquelas palavras diretamente dele, palavras que ainda ecoam em mim como um trovão sagrado. Muitos estão pregando o amor, mas esquecendo da verdade, e o amor sem verdade é mentira. Aquilo me destruiu. Era como se ele estivesse segurando um espelho diante de mim e me obrigando a ver cada desvio, cada concessão, cada vez que eu calei a verdade por medo de ferir, quando na realidade eu estava ferindo ainda mais ao esconder a luz. E o mais doloroso não foi perceber que eu havia errado, mas entender quanto seguiram os meus passos. Enquanto eu sorria, acenava e dizia que tudo ficaria bem. Então Jesus continuou: Você não foi chamada para proteger sentimentos, você foi chamada para anunciar a verdade que liberta. Essas palavras cortaram minha alma. Eu percebi que passei anos oferecendo conforto, quando deveria ter oferecido confronto, mas com amor. E por mais que minha intenção fosse boa, o resultado foi trágico. Almas cegas, caminhando para a destruição, enquanto eu a segurava pelas mãos e dizia que Deus compreendia. Nesse momento, vi rostos. Vi pessoas com quem me cruzei, jovens em crise, mulheres feridas, irmãos confusos. Eu os vi, todos eles, ouvindo meus conselhos, palavras de acolhimento, frases bonitas. Mas no fundo, eu sabia que nada daquilo carregava o poder transformador do Evangelho. Eu estava dando alívio temporário para as dores, mas não a cura para as feridas mais profundas. Aquilo pesava sobre mim, como um fardo impossível de carregar. Foi quando Jesus disse algo que me desfez por completo. Se você me ama, por que se calou quando negaram a minha palavra? Naquele instante minha alma ficou em silêncio. Não havia respostas, porque a resposta era simples e dolorosa. Eu amava mais a aprovação das pessoas do que a obediência a ele. Foi então que tudo o que eu acreditava ser espiritualidade desmoronou. Não bastava ser amada, não bastava ser acolhedora. A verdade sem amor é cruel, mas o amor sem verdade é um abismo. Ele me lembrou de um versículo que eu conhecia, mas nunca tinha realmente levado a sério. Era como se as palavras se formassem diante de mim, vivas e flamejantes. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mateus 7, versículo 21.
Eu citei aquele versículo tantas vezes, sem jamais aplicá-lo a mim mesma. Sempre achei que ele se referia a pessoas distantes, frias, hipócritas. Mas agora, percebi que ele falava diretamente para mim. Eu dizia: Senhor, Senhor com os lábios, mas meus atos eram guiados por outro Senhor, o medo de decepcionar as pessoas. Ali naquela presença santa, eu finalmente entendi o que realmente significava seguir Jesus. Não se trata apenas de estender a mão ao pecador, é estender a mão com a verdade que pode libertá-lo. E mesmo que ele recuse, você ainda estará obedecendo, porque sua missão não é agradar, é anunciar. O verdadeiro amor não passa a mão sobre o erro, mas aponta o caminho para a cura. Naquele momento, eu me vi pequena, frágil, quebrada. Mas ao mesmo tempo, senti algo que não experimentava há muito tempo: esperança. A sensação de que mesmo tendo falhado, ele ainda me oferecia uma chance de recomeçar. Não com base em quem eu fui, mas no que ele poderia fazer de mim dali em diante. A luz ao redor de Jesus parecia pulsar com uma nova intensidade. Era como se ele estivesse dizendo sem palavras: eu ainda posso te usar, mas agora do meu jeito. Então ele estendeu a mão para mim. E o que aconteceu depois disso é algo que você precisa ouvir com o coração aberto. Voltar foi mais difícil do que morrer. Sei que isso pode soar estranho, até assustador, mas é a mais pura verdade. Quando abri os olhos no hospital, cercada por máquinas e luzes artificiais, o primeiro sentimento que experimentei não foi alívio, mas uma tristeza profunda, que mal me deixava respirar. Não era porque eu não valorizava a vida, mas porque algo lá do outro lado parecia mais real do que qualquer coisa que eu já tivesse vivenciado aqui. Meu corpo estava exausto, cada músculo parecia gritar. Me disseram que fui encontrada desacordada no chão da sala e levada às pressas pela ambulância. Tive uma parada cardíaca. Os médicos disseram que foi um milagre eu ter voltado, mas mal sabiam eles que a verdadeira batalha não tinha sido física. Ela era espiritual, e estava apenas começando. Nos primeiros dias, eu mal conseguia falar sobre o que havia acontecido. Sempre que fechava os olhos, revivia tudo. A luz, as palavras, o olhar dele. Era como se minha alma tivesse sido rasgada, e em seguida, costurada de novo, mas com fios que ainda ardiam. Eu chorava sozinha no quarto, tentando entender o motivo de ter sido escolhida para viver aquilo. Porque ele me permitiu ver, ouvir e sentir algo tão intenso, e depois me mandou de volta. Tentando processar tudo, comecei a contar para minha filha. Ela me ouvia com os olhos arregalados, sem saber se acreditava no que eu dizia ou se deveria chamar um médico. Minha irmã, a missionária da família, foi a primeira a acreditar em mim, mas ainda me olhava com uma mistura de reverência e medo. Medo da verdade que aquelas palavras carregavam. Medo do que aquilo significava para ela também. Voltar para a igreja foi outra luta. Aqueles rostos familiares, as mesmas pessoas que eu sempre acolhi, agora me olhavam de forma diferente. Alguns com admiração, outros com desconfiança. Quando subi ao púlpito pela primeira vez para dar meu testemunho, senti um silêncio pesado pairando sobre todos. Não era aquele silêncio que prepara o coração. Era o silêncio desconfortável, aquele que esconde um mal-estar. Quando disse que Jesus me revelou que amar não é aceitar o pecado, senti um arrepio em toda a congregação. Ouvi murmúrios e vi cabeças balançando em discordância. Algumas pessoas me chamaram de fanática, outras disseram que eu estava traumatizada pela experiência de quase morte e que precisava de descanso, não de púlpito. Foi aí que percebi que voltar ao mundo físico era apenas o começo. O verdadeiro desafio seria viver com a verdade que eu tinha recebido. Uma verdade que não agradava, que feria egos e destruía crenças modernas sobre o que é ser cristão. No entanto, a luta mais difícil não foi contra os outros, mas contra mim mesma. À noite, deitada na cama, me perguntava se teria coragem de seguir a visão que Jesus me deu, se teria força para ser rejeitada, chamada de intolerante, de radical. Por dentro a velha Linda ainda queria agradar, ainda desejava ser amada, ainda queria abraçar sem confrontar. Mas a imagem de Jesus me olhando nos olhos e dizendo que o amor sem verdade é mentira não me deixava em paz. Havia dias em que me sentia cheia de coragem, outros em que só queria fugir e ignorar tudo o que havia acontecido. A fé, quando confrontada por uma experiência como aquela, deixa de ser confortável. Ela começa a queimar, exige ação, cobra posturas.
Eu não podia mais pregar o que todos queriam ouvir, precisava falar o que poucos estavam preparados para aceitar. E mais importante, eu precisava viver de acordo com essa verdade. Foi nesse processo de dor, rejeição e reconstrução que uma nova versão de mim mesma começou a nascer, mas o que ela se tornou, só posso compartilhar no final dessa jornada. Eu não sou mais a mesma. Não apenas porque vi Jesus, não apenas porque estive do outro lado, mas porque finalmente entendi que viver a fé verdadeira exige mais do que presença nas igrejas, mais do que um coração generoso, mais do que boas intenções. Exige coragem. Coragem para obedecer, mesmo quando é mais fácil agradar. Coragem para amar com verdade, mesmo que isso custe a aceitação dos outros. Depois daquele dia, tudo dentro de mim começou a mudar. Minhas palavras ficaram mais firmes, meus abraços mais conscientes, minha oração mais sincera. Passei a olhar para as pessoas com um tipo de amor diferente. Um amor que não tem medo de confrontar, porque deseja vê-las livres, não confortáveis. Um amor que vê o abismo à frente e grita, mesmo que ninguém queira ouvir. Me reconciliando com a palavra de Deus, redescobri passagens que antes eu lia com os olhos da emoção, mas agora as leio com o temor de quem sabe que cada versículo é uma bússola eterna. Um desses versículos se tornou o alicerce dessa nova fase da minha vida. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, versículo 32. Hoje essa verdade vive dentro de mim como um fogo. Ela me consome, me impulsiona, me levanta nos dias em que o desânimo tenta me dominar. Não é fácil. Ainda ouço críticas, ainda perco amigos, mas nunca mais perdi minha paz, porque agora sei quem me enviou. Minha missão não é convencer, é anunciar. Não é fazer as pessoas se encaixarem no mundo, mas prepará-las para o céu. E se ao menos, uma pessoa ouvir esse testemunho e perceber que precisa mudar de caminho, então tudo valeu a pena. Se você chegou até aqui, talvez algo dentro de você também esteja queimando. Talvez você tenha vivido o mesmo dilema de amar a todos, mas não saber como lidar com o que a Bíblia claramente condena. Eu entendo você e quero te dizer com todo amor, ainda há tempo. Não importa quantos anos você passou tentando equilibrar verdade e aceitação, ainda há tempo de alinhar sua vida com o céu. Ainda há tempo de voltar, ainda há tempo de recomeçar. A salvação não está em parecer bom, mas em se render, em reconhecer que o amor que Deus nos pede é firme, puro e justo. Ele corrige, ele confronta, e ainda assim, ele salva. Se algo nessa história tocou sua alma, eu te convido a refletir não apenas sobre minha jornada, mas sobre a sua. Sobre o caminho que você está percorrendo, sobre as escolhas que, mesmo parecendo cheias de amor, talvez estejam afastando você da verdade. Não ignore esse toque. Eu precisei passar por uma grande transformação para entender isso, mas você não precisa ir tão longe. Se algo dentro de você pediu mais, não pare por aqui. O próximo vídeo pode ser exatamente o que você precisa ouvir. Pode ser a confirmação que seu coração busca, ou talvez o empurrão que sua alma espera para finalmente se entregar. Continue, permaneça e se prepare, porque quando a verdade começa a ser revelada, nenhuma vida continua igual. Muito obrigada por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum testemunho. Nos vemos no próximo vídeo.